Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser o dia que a gente vai fazer mais uma etapa aí da preparação da belina. Então hoje a gente vai estar fazendo uma substituição que já faz, olha, muito tempo que eu quero fazer essa substituição. Na verdade, antes desse componente aparecer num vídeo, né, um vídeo que a gente fez indo lá para o Rio Grande do Sul, a gente fez um vídeo indo trabalhar, né? Inclusive a gente foi com a própria Belina lá para o Rio Grande do Sul, aquele vídeo o vídeo de 1000 quilômetros em um dia. O próximo vídeo, que era o vídeo de volta, né? Nesse vídeo tem esse componente que a gente trouxe lá do Rio Grande do Sul, graças a um grande amigo nosso aí, o Rubilar, que entregou pra gente aí 2 desses componentes, não um só, mas 2 desses componentes que a gente estava procurando demais para a gente estar preparando e colocando lá na Belina. Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer a substituição do painel. Lá a gente vai pegar lá o painel da Belina. É um painel, aquele painel bem simples, né? Ela é a versão L. E a gente aqui, na Rota do Asfalto, a gente tem 2 desses painéis, né? A gente tem um painel lá do Del Rey, onde ele também é a versão GL, né? Apesar de ser uma versão um pouquinho mais bem acabada, mas ele continuou com o painel que saía também na versão L, que era a versão mais simples que tinha ali da linha Del Rey. E por esses serem as 2 versões, né, mais ou menos de entrada, vamos considerar, né, a L e a GL, ele saiu com esse painel mais simples. Ele é um painel onde ele conta com velocímetro, né, ele conta ali com velocímetro, e do lado ele tem ali o medidor de temperatura e embaixo o medidor de combustível. Então é um painel ali, essa parte dos mostradores, a parte de cima, ela é bem simples. Também as luzes guia, né, aquelas luzinhas ali que ficam ali na parte de baixo, também ela é mais simplificada, onde ela tem ali a bateria, o nível de óleo, né, ali pressão de óleo, mas só uma luz espia. E também a gente tem a seta, que ela é feita somente por uma lâmpada. Então ele é bem simples, é um painel bem simples, mas um painel eficiente também. Tanto que a gente rodou aí diversos quilômetros, o Del Rey 500 mil quilômetros e a Belina já estava aí batendo aí 200 mil quilômetros com esse painel. Então ele não é um painel ruim, ele é um painel bom. E aí a gente sempre estudou de fazer a substituição desse painel mais simples por um painel mais bem acabado, um painel com mais mostradores aí. E aí a gente logo vem aquela opção da versão mais completa. Bom, esse painel, logo a gente já surge a ideia de colocar o da versão guia, que era o que tinha na época lá, quando tinha a Belina, em 1988. Mas esse painel também saiu, se a gente for lembrar ali, ele saiu desde a época do Del Rey Ouro, né? Ele tinha ali uma diferença em tonalidade do painel, mas em si eram os mesmos mostradores. E aí ele seguiu para a linha guia, né, com esses diversos mostradores. Olha, para ser sincero, um dos painéis mais bonitos aí da linha Ford, e olha que eu considero um dos mais bonitos aí de todos os carros. Então ele saiu no guia, isso que ele passou do guia CHT e depois foi até o guia AP, e aí mudou ali a escrita, né, ali dos números, fora que o AP ia até os 220 e no caso do CHT ele ia até 160. Uma outra coisa esse painel só saiu no guia, né? Ele é conhecido pelo painel do guia. Sim, ele é conhecido pelo painel do guia, mas não saiu só na versão guia, mas sim no GLX, né? Que era, vamos considerar aí que eu tinha o L, o GL como os iniciais da linha, depois a gente tinha um intermediário, vamos considerar assim, um GLX, que já saía muito bem acabado, tudo, e com o painel bem completo, e depois você tinha a versão guia, que era o top, que saía com o painel bem acabado, mas alguns outros acabamentos aí, outros pontos de requinte aí da linha Del Rey. E aí chegou o ponto da gente
desmontar esse painel. A gente também fez um vídeo aqui falando lá da iluminação do painel de uma escala. A gente estava aqui com uma escala, versão guia, então esse painel bem completo. E a gente fez também a substituição das lâmpadas, né? Por causa dessa luminosidade que estava bem fraquinha, tinha algumas com mau contato, e a gente fez essa substituição das lâmpadas. E nesse vídeo eu acabei fazendo, né, mostrando ali, né, a desmontagem. Uma coisa que vários acabaram perguntando, poxa, mas mais detalhado tudo isso, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, conforme vocês vão vendo aí essa parte de desmontagem. Mas é um painel que essa parte, para a gente desmontar, ele é de uma certa forma simples, tá? Perto de alguns carros que você tem que desmontar quase que o tablier inteiro do carro, o Del Rey segue aí com uma linha para a gente desmontar um pouco mais simples nessa parte do painel. Bom, a primeira coisa que a gente faz, e é um conselho nosso, que é na hora de você desmontar aqueles botões na parte de baixo, que é aqueles botões onde o primeiro ali é onde a gente acende as luzes, né? Então lanterna, farol, ele remove pela parte de cima, você retira os conectores na parte de baixo, e na hora de você tirar o botão, não joga ele num cantinho ali do carro, não. Faz o quê? Pega esse botão e coloca ele de volta ali nos conectores, na parte de baixo ali do tablier. Deixa ele fixo ali, porque depois, na hora que você for fazer a montagem, fica muito mais simples, você não tem que ficar procurando cabo, nada disso, né? Às vezes o conector, acabou você trocando aquele conector original, né? Como é o caso até da própria Belina, onde a gente fez ali uma instalação do sistema de eletroventilador por um botão original. Então acabou que o conector, a gente utilizou um outro tipo de conector, né? Um conector ali fêmea ali para estar engatando no conector, no botão original. E aí acaba que se a gente remove ele dali, ele acaba se perdendo ali por trás do tablier, tem muita parte ali, né? Tem um chicote muito grande ali, e aí você acaba perdendo e fica difícil na hora de você fazer a montagem. Então, retirou o botão, vai retirando um por um, né? Tira um, solta o conector embaixo, joga ele para baixo e conecta de volta. E aí depois, na hora de você fazer a montagem, fica muito mais simples. Depois desse processo que a gente retira ali, é interessante retirar aquela capa também ali, que fica na parte do volante, né? Atrás do volante. Né? É interessante estar retirando ela. Nossa, mas é obrigatório tirar? É impossível tirar o painel sem ela? Não, não é o caso. Mas facilita para você estar retirando o painel. Tá? Então ali a gente remove, são parafusos na parte de baixo, né? A gente remove ali aquela capa, é uma capa plástica, né? Um acabamento aí da coluna de direção. Eu vou lá, removo aquele conjunto, deixo ele de ladinho ali e também guardo os parafusos. É outro aí que também é muito fácil a gente acabar perdendo. Depois eu tenho que soltar o painel. O painel é fixo por 2 parafusos na parte de baixo dele e também por outros mais longos nas 2 laterais que vão até a parte de trás e vão ser fixados ali no tablier. Esse parafuso que vai vir ali atrás, ele é uma borboleta, isso que ajuda demais nessa linha também para fazer a hora da desmontagem, que é aquela borboleta que você não tem que vir ali com uma chave, você consegue fazer na própria mão, né? Então eu consigo estar virando ele ali para estar removendo essa borboleta e logo ele vai soltar, né? E esses parafusos na parte de baixo é bem fácil o acesso por eles. Né? Então eles têm ali na parte de baixo, ali você coloca uma ferramenta, um prolongador, e aí você consegue soltar esses 2 parafusos. Então ele é fixado por 2 embaixo e 2 ali nas laterais, onde ele vai até a parte de trás com essas borboletas. Depois disso a gente puxa um pouco o painel e aí eu venho e solto a parte do cabo, o cabo do velocímetro. Esse é outro também que você não pode esquecer, ele também tem uma travinha, você pressiona ele para você soltar essa trava. Tá? Então é um cabo bem simples também na hora de você fazer a ligação dele, né? Tanto ligar quanto desligar. Difícil acontecer da gente ligar esse cabo e não funcionar, né?
um cabo acaba se tornando um pouco difícil disso acontecer. Mas toma um pouquinho de cuidado na hora de estar colocando, né? Toda aquela parte ali da base do cabo é de plástico, né? Então tomar bastante cuidado na hora de estar removendo ele ou fixando o cabo do velocímetro. Depois do cabo do velocímetro, a gente vai remover os conectores principais ali do painel. São 2 conectores, onde um vai mandar na iluminação, né? A iluminação ali na parte estética, né, do painel, né, onde vai acender as luzes do painel, e o outro que vai comandar dos marcadores, né? Então ali marcador de combustível, marcador de temperatura, né, onde os 2 aí que são os principais do painel. Então ali você vai remover, também são 2 travas nas laterais. Removendo, eu consigo puxar o painel um pouco para fora. Nessa parte você tem que tomar cuidado, você não pegar nenhuma trilha na parte de cima ou na parte de baixo ali, de acabar enroscando em alguma parte metálica ali, né? Ou até na parte plástica mesmo, e ele acaba puxando essa trilha e arrebentando essa trilha, né? Porque aí depois você vai ter muito mais trabalho para você estar consertando aí esse circuito. Mas com jeitinho ele acaba vindo ali e você consegue remover esse painel. Depois de remover o painel, aí eu vou fazer a manutenção no outro painel, esse painel do guia. A gente tem os 2 painéis, o painel que saiu no guia CHT, que é esse que a gente vai estar fazendo a instalação, e o outro que é o painel do guia AP. Esse aí a gente vai deixar ele um pouquinho de lado até então, mas vou estar mexendo ele futuramente. Nesse momento, é um momento muito importante para a gente estar vendo e conferindo toda a parte desse painel, né? Para a gente estar fazendo aí toda uma inspeção nesse painel. Ele é um painel que estava bastante tempo parado, né? Ele estava bem empoeirado, né? Com algumas oxidações ali nas trilhas, mas com bastante calma, com bastante carinho ali, a gente vai limpando ele, né? Removendo toda aquela poeira, aquela sujeira, oxidação no meio do caminho, e aí a gente vai fazendo ele funcionar novamente. Esse é um outro ponto que é interessante que a gente está falando aqui, que é esse ponto de não ter o uso, né? Na hora que você funciona o seu carro, na hora de você funcionar ele, toda essa trilha que está passando ali por trás vai estar passando corrente por ela. Essa corrente, por pouco que seja, tá? Não é uma parte de resistência, vamos considerar, mas uma parte que vai fluir mais fácil daquela corrente, ela vai acabar que com o tempo, com o uso, melhor dizendo, ela vai acabar tirando aquela pequena oxidação que existe, né? Que vai trazer na própria umidade aqui do tempo, tudo isso. Então aquela pequena oxidação, conforme você tiver o uso, ela vai sendo removida pela própria corrente aí do funcionamento desse painel. Quando você deixa parado, deixa lá aquele tempo muito longo parado, aquela oxidação vai vindo e ela vai cada vez ficando pior. Por isso que um painel desse, muito tempo, ou um carro que ficou também muitos anos parado, na hora que você vai funcionar, ele vai parar de funcionar um monte de coisa. Por causa disso, por causa dessa oxidação, que era pequena antes, quase não existia, ele funcionava tudo, né? Isso é uma coisa que a gente escuta bastante. Poxa, mas quando parou funcionava tudo. Depois ele foi começando a dar problema, depois que eu funcionei daqui 2 anos, 3 anos, nossa, deu um monte de problema por causa disso. Essa pequena oxidação, ela foi aumentando, 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 chega um ponto que ela consegue interromper aquela passagem de corrente ali pelaquela trilha. E isso pode acontecer com painel, pode acontecer com módulo, pode acontecer com diversos componentes aí, eletrônicos, né? Componentes elétricos aí dos nossos carros. Então, na hora que eu pego esse painel, eu faço aquela checagem, passo ali todo um limpa-contato, vou vendo a trilha certinho, vou fazendo medição para a gente ver se sana todos os problemas. Mesmo assim, montando ele parcialmente, não preciso montar ele inteiro para eu estar colocando no carro,
com muito cuidado para essas trilhas não acabarem encostando em nenhuma parte metálica ali do carro, para estar dando algum curto, né? E aí eu faço alguns outros testes lá no carro. Inclusive, eu coloquei lá uma imagem lá no nosso Instagram. Vocês não seguem, segue a gente lá na Rota do Asfalto, colocou lá no Instagram, Rota do Asfalto. Vocês vão ver algumas atualizações, algumas coisas mais do nosso dia a dia aqui. E aí eu coloquei até uma imagem daquele painel todo aberto, né? Onde eu estava fazendo alguns testes das lâmpadas de iluminação. Pô, fica muito mais fácil com ele bem aberto, como vocês estão vendo aí, né? Fica muito mais fácil ali da gente ver melhor o problema, se está existindo ou não. Fora que também o ajuste de cada um daqueles componentes ali, né? O ajuste ali dos marcadores. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês e é uma coisa super importante e é algo que a gente vê aqui, bastante carro que vem aqui com problema nos marcadores, né? Você até fala aí, até brinca aí, que Del Rey, que chega aqui às vezes marcando combustível certinho, é muito difícil, é muito raro, né? Mas é por causa disso, porque a gente tem que fazer aí uma manutenção nesses mostradores. E esse foi o caso desse painel aqui do guia. Ele tem os mostradores, tanto de combustível quanto de temperatura, separadamente, né? Ele é diferente do painel lá mais simples do Hélio e do GL. E aí na hora de fazer a manutenção, é interessante, né? Porque no caso desse painel, do painel do guia que a gente teve, ele estava com essa peça danificada nessa parte de trás. Ela estava solta, né? Tanto do mostrador de temperatura quanto de combustível. Os dois estavam com essa parte da resistência solta. Isso faz com que o marcador ou marque absurdo, né? Nada. Marca até meio tanque, marca 1/4, o tanque está cheio, marca 1/4. Vai marcar algo que não está acontecendo, né? Por causa dessa resistência. Então essa resistência, ela tem um plastiquinho que lá na época, né, ele funcionava direito, mas com o tempo, né, calor, né, a temperatura ali sobe, abaixa, tudo isso, acaba que esse plástico, ele acaba mudando, né, e ele acaba ressecando e ele acaba rompendo. Então para isso a gente faz, né, faz essa fixação aí, né, nessas pontas, onde a gente coloca um parafuso ali naquela parte de trás, onde eu consigo fixar essa chapa da resistência. E aí sim eu consigo fazer essa regulagem. Interessante aí no sistema aí de mostrador é que a gente tem uma regulagem ali num parafuso, né? Ele tem ali uma cabeça de parafuso, uma cabeça Phillips, onde a gente faz uma regulagem de sensibilidade ali dessa resistência. Então, se você está lá, ele está marcando 3/4, na verdade era para marcar cheio, você mexe nessa sensibilidade ali do mostrador. E foi isso que a gente fez aí nesse painel. Olha pessoal, falando para vocês aqui parece super simples, mas na verdade é que eu desmontei diversas vezes para a gente acertar ali bonitinho essa questão de sensibilidade. É algo que a gente precisa ter, porque nessa viagem a gente vai fazer muitos quilômetros com um tanque de repente, né? Então a gente precisa ter certinho o nível ali do tanque de combustível. Eu preciso ver corretamente. E isso foi feito tanto ali no de combustível quanto de temperatura. No de combustível, eu removi a boia e fiz a medição e fiz a calibragem dela pela boia que a gente está utilizando ali na Belina. Isso também é importante. Pode modificar aí essa resistência de acordo com a boia que você está utilizando. Por isso que é bom fazer, conciliar, né? Tanto a boia quanto o medidor estarem com a sensibilidade igual, né? Então ali, colocou meio tanque na boia, tem que dar lá meio tanque no medidor também, né? Então aí depois de ter feito todas essas regulagens,
acertar toda essa parte aí, essa oxidação aí, né? Retirar toda ela, fazer ele funcionar de forma correta, a gente fez lá, montamos todo o conjunto e montamos lá na Belina. E eu vou mostrar para vocês aqui melhor ali como ficou dentro da Belina. Então aqui estamos com o painel já instalado, já, né, colocamos os botões na parte de baixo, tudo. E esse é um painel, né, a gente vê realmente um painel muito bonito, ó, vou estar mostrando para vocês mais perto aqui, ó, para vocês verem, ó. Painel muito bem acabado, né? Fizemos toda a limpeza aqui do acrílico, né? Dessa parte da frente. Fizemos a limpeza da parte interna também. Ele é um painel que agora está funcionando todos os mostradores, está funcionando as lâmpadas. A única questão aqui foi que, como a gente está substituindo, ele não é o painel, esse carro não saiu com esse painel, é no caso da pressão de óleo. Então, como aqui eu tinha só uma luz espia, né, uma luzinha ali que acendia naquele painel mais simples, agora nessa versão aqui, ele tem um sensor de pressão de óleo, que é instalado exatamente onde tem o sensor, esse sensor mais simples, que ele nada mais nada menos que é um interruptor. Ele só vai mostrar quando não tem nada, ele vai estar desligado, e quando vem a pressão de óleo, ele vai mandar só um sinal, dizendo que tem pressão de óleo. Então, por isso que ele não mostra ali no painel a medida da pressão que está naquele exato momento. E aí a gente já adquiriu o sensor novo, vai estar chegando, eu vou estar mostrando para vocês, mas vai ser mais para os próximos vídeos, onde esse marcador ali ele vai estar mostrando exatamente a pressão naquele momento. Outro componente que a gente também fez a medida dele, a gente fez a correta, porque ele também estava medindo uma tensão totalmente fora, né, na hora que a gente fez a primeira instalação, foi o de tensão da bateria. Então esse aqui do lado. Na hora que eu estava ligando aqui a chave, ele estava dando lá para cima, lá em 16 volts. Então isso é absurdo, né? Então a medida aqui tem que ser nos 12 volts, um pouquinho acima de 12 volts, que é a bateria, quando o carro estiver desligado, só a ignição ligada, e depois que o carro ligar e o alternador funcionar, é nos 14 volts, que inclusive a Ford aqui poderia ter colocado um 14 volts aqui, mas no caso eles colocaram esse 16 só para estar avisando, né? Ó, tá com 16 quer dizer que você tá com algum problema. E se o seu, na hora que você regular ali, a gente fez a regulagem direto na bateria. Então ali eu fui regulando ele para dar a tensão que estava dando na bateria. Por isso que a gente precisou lá, né? Colocou lá o multímetro na bateria, deu lá os 13 deu 12,30, mais ou menos. E aí eu fui ali e regulei ele com um pouquinho acima dos 12. Se o seu tiver regulado e você colocar ali e ele estiver dando nos 16, tem que fazer aí uma verificação ali do alternador. Mas óbvio que você pega o multímetro e mede ali na bateria para estar vendo se realmente está vindo esses 16 volts. E a gente dá um aviso aqui, que já teve carro aqui que, pessoal, saía até fumaça da fiação dessa corrente tão alta assim. E aí é um baita de um problema. Então, fizemos ali também a manutenção dele, né? Então aí ele está funcionando certinho, vou mostrar para vocês. O de temperatura aqui na parte de baixo. Do outro lado, combustível. De cima da pressão de óleo. Esse aqui do meio é o de giro, né? Então aí o conta-giro do motor. Bom, esse é um componente que também não tinha na versão L, né? E aí a gente fez aqui, colocamos, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar uma fiação que vai vir lá da bobina, então um negativo lá da bobina, vai vir aqui e eu vou ligar no painel. Posso estar ligando no chicote, né, na parte ali original do chicote,
ou posso estar ligando simplesmente num pino ali do painel também. Posso estar fazendo tanto dessa forma quanto da outra forma, ele vai estar funcionando. E é o caso aqui, tá funcionando bonitinho também. Então agora aqui, ó, chave no contato, vou virar, mostrar para vocês, ó. Então, ó, tá acendendo a luz aqui do freio de mão, né? A luz da bateria. Aqui, ó, tá dando os 12 volts. Na parte de baixo, como o carro estava desligado, ele tá frio, né? Então não está medindo ali. A parte aqui de cima é onde eu tenho a pressão de óleo, como eu falei para vocês. Ele vai medir de acordo com o sensor que está aí, que é um sensor como se fosse um interruptor. Na hora que ele ligar e ver a pressão, aqui ele vai dar aquela queda. De combustível, tá subindo aqui, ele tem aproximadamente aí meio tanque, esse tanque de combustível. Funcionamos, então ó, conta-giros funcionando, bateria tá acesa, porque a gente precisa dar aquela aceleradinha, mas ó, repara aqui, ó, esse aqui da tensão da bateria subir, agora até então o alternador não tá funcionando, acelerei, aí o alternador vem a funcionar e ele dá aquela leve subidinha ali dos 12 volts, ainda tá em marcha lenta, se você acelerar um pouquinho mais ele sobe mais a tensão. E ali, né, o de pressão de óleo, ele dá aquela queda porque o interruptor ali identificou que está tendo a passagem de óleo. Então essa foi a substituição do painel. Um negócio interessante a gente falar para vocês é que esse painel não está sendo instalado lá só porque ele é mais bonito. Nada disso. Ele é um painel muito bonito realmente, mas é um painel que a gente consegue medir, saber melhor o funcionamento do motor. Então ali, a tensão da bateria não é só uma luzinha que apaga, né? A pressão de óleo também não é só uma luzinha que apaga. Eu consigo saber exatamente ali, aquele momento ali, ó, abaixou um pouquinho a pressão de óleo. Então eu sei disso, eu consigo mensurar melhor aí a saúde e o momento ali que der algum problema no meu motor. Tá? Então não é apenas um painel para ficar aí esteticamente mais bonito, mas um painel muito mais funcional. E pessoal, a nossa recomendação para que não ocorra aquela oxidação ali nas trilhas é utilizar o seu carro, tá? Então essa é sempre a nossa recomendação aqui. Então utilizar ele, não deixar ele parado, porque isso vai acontecer, né? Vai vir essa oxidação, vai vir aí um defeito, uma falha ali, não só no painel, mas em outros componentes ali elétricos, né, na linha, e aí você vai ficar aí com essa dor de cabeça ali para sanar todos esses defeitos. E pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou passar para vocês mais informações aí de como esse painel está se comportando aí na Belina, também ao longo aí da expedição aí, vocês também vão estar vendo mais esse painel aí, o funcionamento deles. Não se esqueçam também do vídeo anterior aí, que eu falei sobre o nosso concurso cultural. A gente está fazendo aquele concurso cultural onde você tem que responder nos comentários daquele vídeo. Eu vou estar colocando ele aqui para vocês irem direto lá. Você está concorrendo a uma vaga no nosso curso de arrefecimento e lubrificação. Então é só você comentar lá por que você deve ganhar esse curso e o comentário que mais tiver curtidas vai levar esse curso de arrefecimento e lubrificação. Então vai lá naquele vídeo. Se você não deseja, né, participar, vai lá e lê os comentários, vê um comentário legal aí que você queira ajudar e curte lá, para você estar dando uma ajuda aí para essa pessoa que quer ganhar esse concurso cultural. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, logo vai surgir aí vídeo sobre esse carro aqui também, de manutenção dele, também outros vídeos aí da preparação da Belina. E muito obrigado aí para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.